Vamos dar continuidade às nossas aulas do nosso curso de licenciatura em matemática, na disciplina de História da Matemática. E hoje vamos retomar aquilo que estávamos falando na nossa última aula, que era a respeito da cultura babilônica. Nós falamos a respeito de algumas fontes, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a matemática agrária e também comercial. Então vamos perder tempo, vamos dar início aos nossos slides e na primeira, com respeito a essa matemática agrária e comercial, nós temos que as tábuas mais antigas já mostravam o alto grau de habilidade computacional e deixam claro que o sistema sexagesimal posicional já estava estabelecido há muito tempo. E, além disso, as tábuas desses primeiros tempos já mostram a distribuição de produtos agrícolas e de cálculos aritméticos baseados nessas transações. Então, a gente já tinha colocado anteriormente que, com relação aos babilônicos, os primeiros desenvolvimentos da matemática se dão de forma a tratar de assuntos da agricultura. Então, quando você olha aqui, com respeito a se eu quero distribuir produtos, eu preciso de cálculos aritméticos. Isso baseado nessas transações dos produtos agrícolas. Ou seja, os sumérios antigos eram familiarizados com todos os tipos de contratos legais e usuais, como faturas, recibos, notas promissórias, créditos, juros simples, compostos, hipotecas, escrituras de venda e endossos. Ou seja, eles eram uma cultura já avançada e eles procuravam fazer esse desenvolvimento e para isso precisaram se organizar cada vez mais. E muitos processos aritméticos eram desenvolvidos com a ajuda de várias tábuas. Das 400 tábuas matemáticas, pelo menos a metade eram tábuas matemáticas literalmente, onde, dentre essas tábuas, algumas eram de multiplicação, outras de inversos multiplicativos ou divisão, quadrados e cubos, e algumas de exponenciais. Bom, além disso, algo importante a respeito dos babilônicos é o seu calendário, que possivelmente já tenha sido desenvolvimento há muitos séculos antes de Cristo. E nesse calendário vemos que ele começa no equinócio vernal e que o primeiro mês recebe o nome de touro. Veja que a nossa fala com relação a essa matemática agrária e comercial, os babilônicos se desenvolveram de tal maneira que, quando nós olhamos aqui na parte matemática, que nós falamos de multiplicação, inversos multiplicativos, quadrados, cubos e até mesmo alguns exponenciais, eles não se limitaram a isso. O seu próprio calendário também exigia uma matemática avançada. E aqui ele coloca que o começo desse calendário era no equinócio vernal. Bom, os, os babilônicos já contavam com um certo tipo de aritmética, perto do quarto ou quinto milênio antes de Cristo. Veja que a gente está falando de uma história antes mesmo de Cristo. Então, a geometria. Nós falamos a respeito das fontes, da matemática agrícola e comercial, e agora vamos falar um pouco da geometria. E nessa geometria babilônica se relaciona intimamente com a mensuração prática. Ou seja, todo o desenvolvimento dessa geometria se deu principalmente de forma bastante prática. Não foi simplesmente algo que inventado, mas algo que eles tiveram que, por uma necessidade, fazer mensurações. E entre 2000 e 1600 a.C., vou aumentar aqui só o tamanho do traço, ou seja, os babilônicos possivelmente já conheciam as regras gerais da área de retângulo, retângulo, triângulo isósceles, área de um trapézio retângulo, volume de um paralelepípedo reto retângulo e, mais geralmente, do volume de um prisma reto de base trapezoidal, através de um trapézio na sua base. Bom, e tudo isso eles consideravam, por exemplo, ainda, uma circunferência como um triplo de seu diâmetro, e a área de um círculo como que
um duodécimo da área do quadrado, de lado igual à circunferência respectiva. E se obtinha o volume de um cilindro circular reto como produto da base pela altura. Então, nós estamos vendo aqui que esse desenvolvimento não era de forma tão simples, mas eles avançaram muito nos cálculos e a geometria não estava fora destes casos. Continuando aqui, eles descobriram que o volume de um tronco de cone e do tronco de uma pirâmide quadrangular regular eram calculados erradamente, como produto da altura pela semissoma das bases. Ou seja, eles encontravam valores aproximados, mas tinha erro. Mas mesmo assim, eles já tinham uma ideia de como fazer esses cálculos. Continuando, além disso, vírgula, os babilônicos sabiam que os lados correspondentes de dois triângulos retângulos semelhantes eram que proporcionais. Além disso, que a perpendicular baixada do vértice de um triângulo isósceles, em que incidiam os lados congruentes, divide ao meio a base, ou seja, vai fazer o triângulo isósceles, lembrando que esses valores iguais, você tem que aqui descia bem na base, dividindo ela ao meio. E que um ângulo inscrito numa semicircunferência é reto. Bom, eles conheciam também o teorema de Pitágoras. E tem recente descoberta em uma tábua que verifica que o valor de π era igual a 3/1/8. Ou seja, você vai encontrar o valor aproximado do nosso valor de π. Bom, além do mais, a gente vai ver ainda que a marca principal da geometria babilônica é o seu caráter algébrico. Então, precisamos fazer esse pequeno desenvolvimento para ver que ponto nós chegamos, né? A que geometria os babilônicos chegaram. O próximo ponto que nós podemos falar é que há muitos problemas que dizem respeito a uma transversal paralela a um lado de um triângulo retângulo e que levam a equações quadráticas. Veja que eles avançaram muito. Ou seja, há outros que levam a sistema de equações simultâneas, um deles formado de 10 equações com 10 incógnitas. Há de se pensar aqui de que forma eles conseguiram chegar a tamanha precisão nos cálculos. Tá? Hoje, por mais que os alunos tenham tudo já escrito de forma até mais organizada, não conseguem desenvolver esse cálculo, mas eles conseguiram chegar a estas proezas. Tá? Continuando, nós vemos que na tábua de Yale, possivelmente antes de 1600 a.C., aparece uma equação cúbica geral na discussão de volumes de troncos de uma pirâmide, como consequência da eliminação, aqui no caso seria, risca aqui, do Z, num sistema de equações do tipo Z vezes x ao quadrado mais y ao quadrado igual a Z igual a y mais b e x igual a c. Ao fazer as trocas, você encontraria uma equação cúbica. Bom, o que nós podemos colocar mais aqui é que devemos aos babilônicos antigos a divisão que no caso na divisão. Coloca aqui junto, tá? A divisão da circunferência de um círculo em 360 partes. Nós vemos ainda aqui também que uma explicação para tal se deve a Otto Neugebauer, que para ele os sumérios antigos tinham 11 unidades de medida grande, numa espécie de milha babilônica igual a 7 milhas atuais. No caso, tinham uma unidade de medida grande, não 11, tá? Além disso, essa unidade era usada para medir grandes distâncias, ou seja, a milha tinha que é uma, tá? Bom,
Mas vamos continuar aqui, sendo natural que viesse a se transformar em uma medida, uma unidade de tempo, a saber, o tempo necessário para percorrer uma milha babilônica. No caso, nós estamos falando aqui da milha tempo. Então, ou seja, a volta do primeiro, por volta do primeiro milênio, não é mas por volta do primeiro milênio antes de Cristo, quando a astronomia babilônica atingiu seu estágio de manter registros sistemáticos de fenômenos celestes, a milha-tempo babilônica foi adotada para mensuração de espaços de tempo. Além disso, o que eu posso colocar é que desse advento, um dia passou a ser formado por 12 milhas-tempo, e um dia completo equivale a uma revolução do céu, dividindo-se um ciclo completo em 12 partes iguais. E por conveniência, a milha-tempo, aqui é junto, a milha-tempo babilônica, fora dividida em 30 partes iguais. Desta forma, chegamos a 12 vezes 30, que é igual a 360 partes iguais no ciclo completo. Além do que a gente já colocou, nós temos também a parte da álgebra, que perto do ano 2000 a.C., a aritmética babilônica já havia evoluído para a álgebra retórica, bem desenvolvida. Ou seja, eles resolviam equações quadráticas, seja pelo método equivalente ao de substituição, de uma forma geral, seja pelo método de completar quadrados, como também se discutiam algumas cúbicas ou alguns biquadradas. Ou seja, algumas das tábuas da coleção de Yali, datando por volta de 1600 a.C., catalogam centenas de problemas não resolvidos, envolvendo equações simultâneas, que levam à resolução de equações biquadradas. Aqui ele cita um exemplo, tá? Você tem essa equação x, y igual a 600, depois você tem 150 vezes x menos y menos x mais y ao quadrado igual a menos 1000. E se você for desenvolver aqui, você vai encontrar uma equação biquadrada. Ou seja, Neubauer encontrou dois problemas interessantes sobre sequências numa tábua do Louvre, datando por volta de 300 a.C. Aqui ele cita esses exemplos. A primeira seria a soma de 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, até 2 elevado a 9, igual a 2 a 9 mais 2 a 9 menos 1. Ele coloca outra aqui, a soma dos quadrados, ele pode ser dado por essa soma, cujo resultado seria 385. E era possível que os babilônicos tivessem o conhecimento das fórmulas de somatório, como segue, né? Ou seja, o somatório aqui de r elevado a i, começando de i igual a 0 até n, ele seria dado por r elevado a n mais 1 sobre r menos 1. Ou, se eu pego aqui o somatório de i elevado a 2 de 0 até n, é r elevado a 2n mais 1 sobre 3. Ou a somatória dos i primeiros termos seria dado por essa expressão. Eu não vou falar. Além do mais, os babilônicos encontraram aproximações interessantes de raízes quadradas de números não quadrados perfeitos. Por exemplo, a raiz de 2, eles encontraram como sendo 17 sobre 12. Já 1 sobre a raiz de 2 seria 17 sobre 24. E aí, você poderia ter aqui uma possível fórmula. Qual seria essa fórmula? É o que a gente vai colocar agora para vocês, tá? E essa fórmula seria a ao quadrado mais b elevado a 1 meio, que é aproximadamente a mais b sobre 2a. O exemplo da raiz quadrada de 2, encontrada na tábua 7.289 de Allen, de cerca de 1600 a.C., seria 1 mais 24 sobre 60 mais 51 sobre 60 ao quadrado mais 10 sobre 60 ao cubo. Observe que a base que ele está utilizando aqui seria a inversa de 60. E o valor aproximado já é aquele que nós encontramos nos dias atuais. Bom, e para encerrar nossa aula, nós temos aqui que os babilônicos eram infatigáveis construtores de tábuas, aqui deveria ser não nome vírgula, tá?
mas, vírgula, calculistas extremamente hábeis e certamente mais fortes em álgebra do que em geometria. Eu botei aqui fortes apenas para dar um pequeno destaque para vocês. Vamos ficar na nossa aula por hoje, lembrando que a leitura nessa disciplina ela é importante, mas estaremos passando algumas atividades para que vocês possam estar desenvolvendo também essa maturidade na hora da construção da história da matemática em toda a sua existência. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula.